como as crianças, né? Que a gente viva nesse primeiro amor, que a gente consiga repreender nos nossos corações esse desejo de crescer e, como diz o louvor, que às vezes nos afasta da vontade de Deus, a gente tentar viver de forma independente, né? Deus nos chama para sermos dependentes dele, né? Não porque ele é um Deus que nos oprime e quer que a gente seja dependente, mas por amor, uma dependência por amor, uma dependência por gratidão. Eu gosto muito desse louvor. Deus colocou no meu coração é o seguinte: por que orar? Por que a gente ora para o Senhor? Por que a igreja do Senhor ora? Por que nós nos reunimos aqui no sábado de consagração? Nós poderíamos estar em casa descansando, da semana dura, mas a gente vem aqui orar. Por quê? Foi o que Deus colocou no meu coração. Convido os irmãos para abrirem as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 18. Vamos ler do versículo 1 ao 8. Amém? Então, vai meditando durante essa palavra. Por que orar? Por que nós oramos ao Senhor? Por que nós apresentamos ao Senhor todas as coisas? Amém? Todos encontraram? Amém. Aleluia. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então eu fiquei pensando e meditando nesse texto durante a semana. O próprio juiz, no caso, o versículo diz o juiz injusto. E ele diz que o Deus fará justiça, que ele fará se cumprir. Agora o texto termina com algo que incomodou o meu coração. Será que Deus, quando ele retornar, ele encontrará fé? Ele encontrará filhos e filhas que oram, que perseveram na oração, que buscam firmemente a resposta de Deus? Ou ele vai encontrar filhos e filhas que vão já lutando com as suas próprias forças, confiando nas suas próprias mãos, confiando em carros de batalha, mas já não mais confiando na provisão do Senhor, não vivendo mais uma vida de oração e de compromisso? E isso ficou dentro do meu coração. Será que as nossas orações são verdadeiramente ouvidas por Deus? Às vezes a gente se questiona quanto a isso. A gente vai apresentando coisas a Deus em oração e a gente fica com aquela dúvida: será que Deus ouviu? Será que ele recebeu? Será que verdadeiramente ele vai agir em meu favor? Será que realmente os ouvidos dele estão inclinados para mim? Vem no nosso coração o quê? Aquela dúvida. São tantos clamores e orações apresentados a Deus, tantos povos orando, tantos filhos e filhas orando. Será que ele está ouvindo a minha oração também? Quem não gosta de ouvir uma bela oração com clamor fervoroso? A gente escuta um irmão que vem aqui na frente e ora tão bonito, com palavras belas, com uma bela eloquência. Aí você se apresenta naquela oração humilde
diz assim, será que Deus ouve a minha oração? Mas aquele irmão ora tão mais bonito do que eu. Ele usa palavras tão bonitas. Esse sim, aí vem aquilo no nosso coração. Essa oração sim o Senhor. Essa oração sim o Senhor escuta. Essa oração bonita, essa oração bem verbalizada. Pensamos logo em nosso coração esse desejo de fazer essas orações. Quantas vezes? Eu digo por mim, no meu começo de caminhada, quando eu vi um irmão que lá na frente orava, cheio de unção, cheio de palavras bonitas, eu falei, eu quero orar igual a esse irmão. Eu quero orar com esse irmão, mas que intimidade. Que intimidade. Esse sim o Senhor escuta. Irmãos, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Para Deus, não importa quais palavras vocês estão usando, quais palavras eu estou usando. Deus não está preocupado com orações bonitas. Deus está preocupado com orações verdadeiras, com corações que verdadeiramente se quebrantam diante dele. Sinceramente. Rasgando, abrindo seu coração em oração. Não importa de que forma você vai orar. Importa se você verdadeiramente ora, reconhecendo a quem você está orando, a quem você está entregando, honrando a Ele. Isso sim Deus quer buscar. Corações que verdadeiramente o honram. Corações que verdadeiramente reconhecem a quem nós estamos entregando as nossas orações. O que importa é se estamos verdadeiramente entregando orações que agradam ao Pai. Orações que estão em conformidade com o Pai. E é isso que Deus busca. É isso que Deus quer ouvir dos nossos lábios, das nossas orações, das coisas que nós apresentamos a Ele. Orações onde verdadeiramente nós rasgamos o nosso coração. É isso que Deus quer. Eu sei, a palavra de Deus diz que mesmo antes da gente abrir a nossa boca, Ele já sabe. Deus sabe tudo, meu irmão. Mas Ele quer ouvir da sua boca, Ele quer ouvir da minha boca. O que você quer apresentar para Ele, o que você quer pedir a Ele, o que você quer colocar no altar dEle. E Ele quer essa oração verdadeira. Ele não quer essa oração com falsidade, Ele não quer essa oração de qualquer maneira. Ele quer essa oração com entrega, com busca. Irmãos, esta manhã, o Senhor está aqui falando conosco, está falando comigo, está falando com você, que Ele escuta as nossas orações, que Ele escuta orações de vocês, que Ele escuta a oração da igreja dEle, que os ouvidos dEle estão inclinados para os que oram verdadeiramente, para os que o buscam em espírito e em verdade. Ele ouve, meu irmão. Deus tem recolhido cada uma das tuas orações, Deus tem recolhido cada uma das tuas lágrimas. Não é em vão, meu irmão, que você se ajoelha diante do Pai, entregando as tuas orações, entregando as tuas lutas, entregando as tuas pelejas. Ele manda te dizer essa manhã que Ele é contigo, Ele é com a igreja dEle. Ele é com que os adoram em espírito e em verdade. Se você tem adorado a Deus, o Todo-Poderoso em espírito e em verdade, Ele recebe as tuas orações. Não importa como você tem orado. Se são com palavras bonitas, ou se é de qualquer maneira, Deus quer intimidade contigo. Deus quer intimidade. Aquela mesma intimidade, eu já falei aqui algumas vezes, que Ele tinha com o homem, lá no Éden. Quando Ele chegava para Adão e perguntava, Adão, o que nós vamos fazer? Ele quer hoje conosco. Ele quer ter essa intimidade contigo. E quando a gente tem intimidade, a gente não tem cerimônia. A gente tem sim diante do Senhor temor, respeito, reverência, mas intimidade. Com quem a gente tem intimidade, a gente abre o nosso coração, a gente não vai com cerimônia, a gente não vai por outros caminhos, a gente vai direto. É isso que Deus quer essa manhã, que a gente o busque direto. Amém? Amém. Glória a Deus então, irmãos, aleluia. Deus, Ele está aqui nesse lugar, Ele recolhe as nossas orações. A palavra de Deus diz que onde um ou mais estiverem, lá Ele vai estar. A palavra dele diz que aonde alguém clamar, o Espírito Santo dele lá vai estar. Irmão, então se você tem clamado, o Espírito Santo de Deus tem estado contigo. E tem conduzido as tuas orações ao Pai. E no tempo de Deus elas vão ser respondidas.
No tempo de Deus, Ele vai responder a oração de cada um de nós. No tempo de Deus, Ele vai responder a oração da igreja dEle, do povo dEle que clama. Agora é no tempo dEle, irmão. Não é no teu tempo, não é no meu tempo. É no tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo. Amém? Glória a Deus, irmão. Dá glória. Glorifica a Deus. Exalta o nome do Todo-Poderoso. Porque Ele tem recolhido tudo. Ele tem cuidado de cada um de nós. Vamos ler o livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 22. Oh, Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Mateus, capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Creiam, irmão. Somente creiam. Deus está recebendo as orações de cada um de vocês. Deus está recebendo as orações da igreja dele. Mas você tem que crer, meu irmão. Se a igreja de Deus orar e não crer, não vai receber. Se você coloca no teu coração dúvida, você não vai receber. Você tem que crer. A palavra de Deus diz, creia. Somente creia. Diz que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, até as montanhas a gente vai remover do lugar, irmão. Porque a fé, é a fé. É a fé que nós temos em Deus. É a fé, é o que nós cremos, que faz com que as nossas orações cheguem ao Pai. Que as nossas orações sejam escutadas, os nossos clamores, o que temos apresentado a Ele. É a fé, irmão. Mas a igreja do Senhor tem que ter fé. Sem fé, não há vitória. Sem fé não há conquista. Vamos ler Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 13. Deus, ele diz para a gente, para que a gente não tenha medo, porque Ele é conosco. A gente não tem que ter medo, a gente não tem que temer nada, irmãos. A gente tem que ter fé que Deus está indo na frente de todas as nossas batalhas. Se nós clamamos, se nós apresentamos a Ele, se nós colocamos Deus na frente de tudo, meu irmão, você está indo com o Senhor dos Exércitos na tua frente. É Ele que vai batalhando por você, é Ele que vai pelejando por você. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Deus, Ele recolhe as nossas orações. Ele diz que a gente não precisa temer. Se você tem rasgado o seu coração diante do Pai, se você tem entregue diante do Pai, Ele te diz essa manhã, não tema, eu sou contigo, eu vou na frente, eu vou cuidar de todos os detalhes. Não importa o gigante que vai se levantar, não importa o tamanho da muralha, vai cair por terra em nome de Jesus, porque o nome dele tem poder. Amém, igreja? Amém. Aleluia, glória a Deus. Glorifica, irmão. Deus está nesse lugar. A gente tem que glorificar, a gente tem que exaltar, a gente tem que engrandecer. Se o Espírito Santo está nesse lugar, é com alegria que a gente tem que se apresentar diante dele. É com gratidão. Atos, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vamos ler o versículo 30 e 31. É a fé, irmão. É a fé que abre todas as coisas. É a confiança que a gente coloca em Deus que faz todas as coisas. É essa fé. Amém? Atos, capítulo 10, versículo 30 e o versículo 31. Cornélio respondeu, há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, que disse, Cornélio, Deus
ouviu as suas orações e lembrou-se de suas esmolas. Amém? Amém. Deus ouve as nossas orações. Deus recebe as nossas orações. Está na palavra dele. Não sou eu que estou aqui dizendo para vocês. Não é o pastor Luiz. Olha, Deus ouve. Não, a palavra de Deus nos mostra que ele ouve as nossas orações. Que ele é conosco. Os seus ouvidos estão inclinados sempre, irmãos, para as orações dos justos. As mãos do Senhor jamais elas retraem, elas estão sempre, continuamente estendidas para nos abençoar. Nós é que muitas vezes deixamos de estar debaixo das mãos do Senhor, deixamos de fazer a vontade dEle, deixamos de buscar a Ele. E aí realmente, irmãos, a gente não vê bênçãos, a gente não vê milagres, porque a gente não está na presença do Senhor. Mas o Senhor, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua no mesmo lugar, abençoando e com os ouvidos ali para escutarem, para receber os nossos clamores. Amado, nenhum dos textos que eu li para vocês mostrou homens com orações espetaculares. Nenhum desses textos que eu li, pelo contrário, orações simples. Orações simples, orações onde eles rasgavam o coração diante de Deus e apresentavam o que eles dependiam de Deus, na onde eles dependiam do agir de Deus, do mover de Deus. Então apresenta para Deus o teu gigante, apresenta para Deus a tua muralha, e Ele vai colocar por terra, Ele vai derrubar. Amém. Agora você tem que apresentar, meu irmão, você tem que confiar que Ele vai agir poderosamente. Você tem que ter fé, você tem que crer que Ele é o Senhor dos Exércitos, que a igreja, que nós não vamos fazer nada com as nossas próprias mãos. Mas sim, quando Deus agir, Ele vai agir. E você vai ver, se os seus olhos estiverem abertos, você vai ver, você vai contemplar o sobrenatural de Deus na sua vida. O sobrenatural de Deus na sua família, na sua parentela, no seu trabalho. Aonde quer que você esteja apresentando ao Senhor, você vai ver esse mover. Você vai ver esse agir de Deus. Porque Deus, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus que age. Nós não oramos para estátuas, nós não oramos para deuses mortos, nós oramos para um Deus vivo, para um Deus que morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Um Deus que Ele é vivo. Se Ele é vivo, Ele ouve, se Ele é vivo, Ele age. Esse é o Deus que a gente serve, um Deus vivo. Mas sim homens que apresentaram orações que estavam em conformidade com a vontade do Pai. Meu irmão, minha irmã, se você tem orado e as suas orações são em conformidade com a vontade de Deus, Ele vai ouvir e Ele vai responder, meu irmão. Mas tem que estar em conformidade com a vontade de Deus. Deus, Ele não vai agir e não vai fazer o que não está em conformidade com a sua vontade, o que não está dentro da Bíblia, o que não está do que a gente tem aprendido na caminhada que a gente tem levado. Tem que ter intimidade. Eu tenho a minha avó, que Deus tenha misericórdia dela, eu oro muito por ela. Ela é católica, tem a fé dela. Graças a Deus hoje ela já está com outro coração, ela tem 92 anos. Eu estive falando com ela outro dia no Skype e graças a Deus eu estive podendo ministrar sobre a vida dela. Muitas vezes quando eu era criança eu lembrava. A minha avó dizia que ela fazia orações para que Deus agisse com perversidade, com maldade na vida das pessoas que eram contra ela. Onde ela dizia, Deus, quebra a perna dele, faz isso, faz aquilo. E eu já pequeno, ficava aquilo na minha cabeça. Quando eu cresci, eu entendi. Se nós oramos em coisas que não estão em conformidade com a vontade de Deus, Ele não vai fazer, meu irmão. Ele não vai agir. Ele não vai receber, Ele não vai escutar. Tem que estar em conformidade com a vontade dEle. Graças a Deus, hoje ela ainda é lúcida. Esses dias eu consegui falar com ela e minha esposa até disse, falou, meu amor, foi um milagre. Porque a minha avó, ela dispara e você não consegue falar. E ela me ouviu mais ou menos 30 minutos. E eu consegui falar de Deus. Perguntei a ela se ela aceitava, se ela reconhecia. Porque minha avó, como já de idade e muitos anos no catolicismo, ela é idólatra, uma série de coisas.
E eu fui falando para ela daquelas imagens, daquilo tudo, que a fé dela não podia estar naquelas coisas todas. E ela foi me ouvindo e foi recebendo. E eu creio que o Deus que a gente serve, Ele é misericordioso e Ele conhece o nosso coração. Então eu sei que Ele conhece o coração da minha avó. Eu sei que Ele está trabalhando. E sei que ela vai, no tempo de Deus, ela vai compreender todas essas coisas. Ela vai aceitar. E aí sim, Deus vai começar a recolher as orações dela. Deus aí vai começar a agir na vida dela. Porque ela vai agir conforme a vontade de Deus. Vai apresentar orações que estão em conformidade com a palavra do Senhor. Essas sim Ele recolhe. Essas sim Ele aceita. Então, se as suas orações estão em conformidade com a palavra de Deus, você vai ver o agir de Deus. Você vai ver o mover de Deus. Tenha intimidades, queridos. Deus quer ter intimidade. O Espírito Santo de Deus vai colocar no teu coração, conforme você for buscando, conforme você for orando, Ele vai colocar nos teus lábios palavras que vão agradar o Todo-Poderoso. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele conduz as nossas orações até o trono, até o Pai. Mas para isso tem que haver intimidade, meu irmão. Para isso tem que haver um coração quebrantado diante do Pai. Tem que ter orações verdadeiras, orações que saem do coração. Mas não do coração do velho homem, o coração da velha mulher, mas o coração novo. O coração não mais o coração de pedra, mas o coração novo de carne que Deus colocou dentro de cada um de nós. É com esse novo coração que nós temos que orar. É com essa nova postura que nós temos que orar. É com essa nova postura que nós vamos nos apresentar diante de Deus, buscando intimidade com Ele. E aí você vai ver, irmão, vai ser algo natural. Algo natural. Vai começar a surgir orações, vai começar a surgir intimidade, vai começar a surgir clamores nos teus lábios, que você nem mesmo vai saber de onde vem. Sabe por quê, meu irmão? Porque vem do alto, porque vem de Deus, porque vem do céu. Mas para isso a gente vai ter que buscar intimidade com Ele, isso a gente vai ter que ter tempo, dedicação, meditação, busca com Ele. Em segundo lugar, quero falar algo para vocês. Quando devemos orar? Quando nós devemos orar, amados? A palavra de Deus nos diz em todo tempo, em qualquer lugar. Meu irmão, aonde você estiver, ore. Não importa. Ah, mas eu estou no meu trabalho. Ora, glorifica naquele lugar. Você é luz naquele lugar para você estar em oração. Em contínua oração, e Deus ali, Ele vai estar contigo. Não importa, mas eu estou trabalhando. Amém. Deus quer estar contigo ali naquele momento também, te guardando, te livrando. Deus, Ele também quer abençoar todas as pessoas que estão à sua volta. Porque Deus diz que nós somos o sal da terra. E se nós somos sal, nós temos que temperar as pessoas que estão à nossa volta. Vai ser como? Vai ser com as nossas orações, vai ser com a nossa intimidade, vai ser com o que Deus vai colocar dentro de nós e a gente vai resplandecer para as pessoas que estão à nossa volta. E isso é em todo lugar, em toda hora. Não importa. Eu estou tomando banho, amém, irmão, ora. Em todo lugar, se Deus está com o lugar, a palavra dele diz que não há lugar aonde a gente se esconda da presença dele. Se a gente subir ou se a gente descer, em qualquer lugar lá Ele vai estar. Então por que a gente não vai orar em todo tempo, em todo lugar? Se Deus Ele é onipotente, onipresente e onisciente. É em todo tempo, meu irmão, e é em todo lugar. Em todas as circunstâncias, irmão. O povo de Deus tem que buscar intimidade com Deus. O povo de Deus gosta muito de orar quando está em guerra e quando está em peleja. E esquece de orar quando está na bonança, quando está na mordomia. Em todo tempo, meu irmão, em todo tempo. É na mordomia, é na luta, é aonde você estiver. Está de férias. Deus preparou para você férias. Deus preparou para você um passeio. Ora, meu irmão, busca Ele também. Continua com a sua mesma rotina. Continua com a sua mesma rotina. Não deixa que esses momentos de prazer te afastem da presença de Deus. Porque Ele também quer estar com você nas férias.
Ele também quer gozar das férias com você. Ele não quer estar com você só no fogo, só na peleja, não. Ele quer estar contigo também na alegria. Ele quer estar contigo também de férias. Mas ele não tira férias, não. Ele vai estar lá contigo a trabalho. Amém? Porque Deus não tira férias. Mas ele quer passear contigo também. Ele quer estar nas horas boas contigo também. Ele é um Deus de amor. Oração é intimidade. É algo que devemos buscar intensamente nas nossas orações. Você tem que pedir intimidade, Pai. Intimidade. Sabe o que Deus tem colocado no meu coração? Eu tenho orado mais. Eu não quero mais só ouvir a voz de Deus. Eu não quero mais só ver o agir de Deus. Eu quero ver Deus face a face. Eu quero intimidade com Ele. Eu quero andar com Ele. Eu quero ouvir claramente. Eu quero ver claramente Ele do meu lado. Filho, vamos. É isso que a igreja, é isso que Deus quer buscar com cada um de nós. Face a face, meu irmão. O véu foi rasgado de cima a baixo. O véu foi rasgado. Essa intimidade agora a gente tem com Ele. Você não precisa mais de sacerdote. Você não precisa mais. Não tem ninguém para interceder. É você e Deus. É você e Deus. Intimidade. Intimidade, meu irmão. Deus quer intimidade. Deus quer buscar. Deus quer que você busque Ele face a face. Deus quer falar contigo. Deus quer intimidade contigo. Deus quer caminhar contigo. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Quantos estão compreendendo o que Deus está falando neste lugar, nesta manhã? Deus está falando conosco, meu irmão. Abre o teu coração. Abre o teu coração. Deixa a palavra de Deus entrar. Deixa a palavra de Deus transformar a comunhão que você tem com Ele. Deixa Deus transformar. Abre o teu coração sem reserva. Deixa Deus trabalhar em todas as áreas da sua vida. Todas, meu irmão. Todas. Deus quer trabalhar em todas as áreas da tua vida. Não restrinja a presença de Deus na tua vida. Não restrinja o agir de Deus na sua vida. Ele precisa que você rasgue o seu coração por inteiro. Deus, todas as áreas da minha vida. Eu não quero mais ser assim. Eu não aceito mais ser assim, Deus. Muda isso em mim. Muda isso em mim. Transforma-me, Pai. A tua palavra diz que você é a sua imagem e a sua semelhança. Nós temos que desejar, amar como Cristo amou, servir como Cristo serviu, buscar como Ele buscou, ter intimidade e comunhão como Ele teve. É isso que nós temos que buscar. É isso que Deus espera de nós. Amém? Amém. Oh Deus, aleluia. Vamos ler Filipenses, capítulo 1, versículo 4. É assim, meu irmão, para a gente aprender, tem que ser na Bíblia. Eu posso vir aqui e falar 1h30, mas eu prefiro vir aqui e mostrar o que a Bíblia do Senhor fala. O que ela nos mostra, o que ela nos revela. A palavra tem que estar em conformidade com a palavra de Deus. O profeta ele tem que falar como Deus tem revelado. É através da sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Amados, é com alegria. Quando a gente se apresenta diante de Deus, é com alegria. Deus quer ver alegria nas tuas orações. É óbvio, eu sei. Tem horas que está doendo tanto. Tem hora que a gente está tão machucado. É difícil a gente ter alegria nas nossas orações. Eu sei, Deus também sabe. Mas mesmo assim, a gente pede e Ele vai ouvir. Deus, coloca alegria dentro do meu coração, Pai. Deus, eu estou sofrendo, Pai. Eu estou triste. Mas eu quero me colocar diante da Tua presença com alegria. Amém. Deus, Ele quer que a gente ore com alegria. Com alegria, irmão. Se a gente está orando ao Todo-Poderoso, se a gente tem fé que Ele vai agir, que Ele vai mover, que Ele já está agitando as águas, como nós vamos ter orações sem alegria, sem vida, orações mortas, que Ele não ouve? Alegria, meu irmão, alegria. A gente ora para o Todo-Poderoso. A gente ora para o que age, para o Deus que Ele é vivo.
Porque Deus, sabe por que a gente ora com alegria? Porque Deus, Ele é amor. Porque Deus, Ele é vida. E Deus dá vida em abundância. Então a gente tem que se apresentar diante de Deus com alegria. Porque a gente está na presença do que dá vida. Do que dá vida em abundância. Deus, Ele nos chama para orar. Deus está chamando a igreja nessa manhã para ser uma igreja que ora, para ser irmãos que oram, para ser irmãs que oram, para ser mulheres e homens que oram, que buscam intimidade com Ele. Deus está te chamando essa manhã para orar, para você ser um homem, para você ser uma mulher de oração. E Ele vai fazer tudo novo na sua vida. E Ele vai transformar as coisas na sua vida. Ora, meu irmão. Ora pelo teu irmão. Você tem orado pelo teu irmão? Começa a orar pelo teu irmão. Você tem orado pelo seu pastor? Começa a orar pelo seu pastor. Você tem orado pela sua igreja? Você tem apresentado a sua igreja em orações, o lugar onde você tem buscado alimento, o lugar onde você tem congregado? Você tem orado pela sua igreja? Você tem apresentado a Deus a sua igreja? No seu trabalho, aonde você está, você ora pelo seu chefe, você ora pela conversão daquelas pessoas, você ora para Deus agir naquele lugar. Você tem orado, irmãos? Será que nós temos orado da forma que agrada a Deus, da forma que Deus quer que a gente ore? Será que a gente tem orado em conformidade com a palavra de Deus? Será que a gente tem vida de intimidade com Deus? Agora vem o mais difícil, irmão. O mais difícil. Temos orado principalmente pelos nossos inimigos, pelos que se levantam contra nós. Será que nós temos esse coração de orar? Eu costumo dizer para minha esposa, para minha filha, nós não somos capazes de fazer esse tipo de oração, mas o Espírito de Deus que habita em nós é capaz de nos conduzir para fazer esse tipo de oração. Quando a gente abrir os nossos lábios e dizer, Senhor, eu não quero, Senhor, eu não consigo, mas eu quero orar pelos que se levantam contra mim. Senhor, eu quero orar pelos que tramam contra mim. E quando você rasgar o seu coração diante de Deus, declarando que você não é capaz, mas que você quer que o Espírito Santo dele, que habita em ti, transforme as suas orações e apresente ao Pai, você vai orar. Você vai orar. Você vai orar. Você vai orar. E você agora deve estar pensando, pastor, agora você mandou mal. Eu vou orar então pelos meus inimigos, pelos que me perseguem, pelo meu chefe que tem pisado em cima de mim, pelo meu colega de trabalho que todos os dias me humilha, tentando pegar o lugar onde eu estou. E você está dizendo para mim que eu vou orar por ele? É, meu irmão. A palavra de Deus diz que a gente tem que orar pelos nossos inimigos. É muito fácil se a gente orar pelos que nós amamos. Até os que estão lá fora oram. Nós somos chamados para fazer a diferença. Para fazer a diferença. Deus chamou cada um de nós para fazermos a diferença. Aleluia. Glória a Deus. Quando você buscar orar pelos seus inimigos, cheio do Espírito, cheio de alegria, você vai ver Deus agindo na vida deles. Mas são orações que têm que estar em conformidade com a vontade dele. Você não vai orar para Deus para levar o teu chefe para outro lugar, para tirar o emprego dele, não. Senhor, promove o meu chefe, Deus. Promove. Leva ele, arruma para ele uma empresa internacional para que ele vá pelo mundo trabalhando e me deixe aqui fazer o meu trabalho quieto, sossegado. E Deus vai levar. E o teu chefe ele vai prosperar. Porque Deus ouve a oração do justo. Das orações que estão em conformidade com ele. Quando você orar, você vai ver Deus agindo na vida dos teus inimigos. Você vai ver os teus inimigos começando a trabalhar para você, começando a agir em seu favor. Porque as tuas orações vão em conformidade com a vontade do Pai. Vocês vão ver isso. Vocês vão se pegar orando facilmente. Horas de intimidade, aonde você estiver, você vai estar clamando. Eu gosto muito daqui, eu falo com a minha esposa,
aqui são várias raças, vários povos, então já ninguém se entende mesmo, um fala francês, o outro português, o outro espanhol. Então eu estou no meu trabalho, surge alguma coisa, eu começo a metralhar em língua, o irmão olha para mim, quá? Falei, não, quá, deixa que está tranquilo, que eu estou eu e Deus. E você vai orando, meu irmão. A gente tem até esse privilégio aqui, de ser um povo com tantas línguas, que se você estiver cheio do Espírito, você vai olhar em línguas. Para o irmão, ele não vai compreender, mas Deus vai receber. Porque vem do Espírito, porque vem do Espírito de Deus. E até isso a gente tem um privilégio nesse lugar. Se a gente for fazer isso no nosso país, vamos dizer, olha, tá maluco. Mas aqui não, são tantas povas, eu não sei que língua ele fala, ele também, o outro também não sabe. Por exemplo, eu estou no lugar onde falam alemão, o outro fala comigo o dia inteiro alemão, eu digo, não, oui, ele também não entende nada, eu falo um pouco de francês, ele também nada entende, e a gente vai trabalhando. Então, se Deus te move para orar, ora, meu irmão. Ora na tua língua, ora na língua dele, ora do jeito que o Espírito Santo te conduziu para orar. Mas ore, ore. Vocês vão, se vocês começarem a exercitar, eu lanço um desafio aqui para vocês. Se vocês começarem a exercitar isso, eu tenho certeza, em nome de Jesus eu digo que logo, logo vocês vão ver o agir de Deus e vocês vão vir aqui testemunhar. Pastor, é verdade. Eu comecei a orar no meu trabalho, eu comecei a orar na minha família, eu comecei a orar aonde é que eu me encontro, que eu tenho adversidades, aonde eu tenho perseguições, e eu comecei a apresentar a Deus, e eu comecei a ver o agir de Deus, eu comecei a ver o mover de Deus, porque Deus, ele age. E você vai vir aqui na frente glorificar, quando você tiver essa intimidade, quando você tiver essa postura. Eu tenho certeza que você vai vir aqui na frente testemunhar. Porque Deus, ele é fiel e ele ouve as nossas orações. E quando é em conformidade com a palavra dele, ele age. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos ler Atos, capítulo 12, versículo 5. Deus, ele age poderosamente. Deus derruba até muralhas. Cai tudo quando o povo de Deus ora. Quando o povo de Deus se junta para orar, as muralhas caem por terra, as portas são arrebentadas, os grilhões são arrebentados. Porque Deus, ele age. Atos 12, 5. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. O que aconteceu, irmão? Deus agiu e Pedro saiu da cadeia, saiu da prisão. Tudo caiu por terra, porque Deus ouve e recolhe as orações do justo. Na luta e na dificuldade, temos que permanecer em oração. Nós não podemos desanimar. Nós não podemos desanimar. Nessas horas que aos olhos dos que estão lá fora, aos olhos do mundo, vão dizer para você, olha, não tem mais jeito. Aí você vai dobrar o seu joelho e vai falar com o Senhor, Senhor, é você que vai determinar quando a situação acaba. É Deus que determina o final de todas as coisas. É Ele que vai determinar na sua vida, na minha vida, na vida da igreja dele, a vitória. Não são as pessoas lá fora, não são as pessoas que estão à nossa volta que dizem, olha, não tem mais jeito. Não, irmão. A última palavra é de Deus. A última palavra é de Deus. E a gente vai permanecer em oração até o último minuto. Até o último minuto a gente vai estar ali com fé, crendo que Deus vai agir, crendo que Deus vai transformar, crendo que Deus vai modificar. Não importa. Se é na área de saúde, se é na área financeira, se é na área conjugal, não importa, meu irmão. Só vai acabar quando Deus determinar que acabou. É Ele que determina todas as coisas. Se você quer ver um milagre na sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta, começa a apresentar a Deus. Começa a apresentar a Deus. Muda o foco das tuas orações. Se Deus não está ouvindo, se Deus não está agindo, começa
nessa manhã a tratar o teu coração para você mudar. Se você não tem visto o agir de Deus, começa a refletir de que forma eu tenho orado, de que forma eu tenho apresentado a Deus. Deus está em conformidade com a tua vontade, está em conformidade com a tua palavra. Me mostra, Senhor, aonde eu tenho que mudar, que área da minha vida eu tenho que transformar. Porque eu quero intimidade contigo, Pai. Eu quero ver as coisas à minha volta serem transformadas. Eu quero ver a minha casa liberta. Eu quero ver o meu trabalho um lugar abençoado. Eu quero ver a minha igreja um lugar que prospera. Eu quero ver a tua glória. Eu quero ver o teu mover. Amém. Mas para isso você tem que ter intimidade, meu irmão. Para isso você tem que ter uma vida de oração que anda em conformidade com a palavra de Deus. Que você vai ver. Ore, amado. Não importa como você se encontra, nem aonde você se encontra, mas ore continuamente. Ore continuamente. Dedique tempo de oração a Deus, tempo de intimidade com Ele. Não permita que as coisas deste mundo nos roubem o tempo de intimidade com Deus. O tempo de busca com Ele. Eu sei, a gente tem muitas coisas para fazer, eu sei. A gente tem o nosso trabalho, a gente tem o nosso lazer, a gente tem a nossa família, a gente tem os nossos compromissos. Mas a palavra de Deus diz que em todo tempo, em qualquer lugar, vamos viver intimidade, está no trabalho, está com a família, onde tiver, meu irmão. Vida de intimidade com Deus, vida de comprometimento com Deus. É através da oração que as cadeias da sua vida, que as cadeias da minha vida vão ser arrebentadas, vão cair por terra. É através das orações. Quando você mudar o foco das suas orações. Muitos crentes se colocam, o crente, vocês oram, vocês oram por mim, você ora por mim, você ora por mim. Não, irmão, ora você, busca intimidade, você. Deus quer ouvir dos teus lábios a oração. Quando você começar a modificar as suas orações, começar a parar de orar como criança, me dá, me dá, me dá. Mas Deus age, opera, transforma. Mas não mais na minha vida, na vida das outras pessoas. Você vai começar a ver Deus cuidando e tratando da sua vida de forma diferente. Porque Ele vai ver um coração transformado, um coração que anda em conformidade com a sua palavra, um coração que não se preocupa mais com eu, mas que se preocupa com o próximo. É isso que Deus quer de nós. Mais entrega, menos para nós, olhar menos para os nossos umbigos, mas olhar mais para Deus, olhar mais para a necessidade dos que estão próximos de nós, olhar para os que clamam, que estão à nossa volta, sedento de ouvir a palavra de Deus, sedento de receber do amor que nós temos dentro de nós. Deus nos desafia para a gente amar o próximo. Deus não quer uma intimidade só entre você e Ele. Deus quer intimidade com todos. Ele deu o Filho dele amado para que todos fossem alcançados. Não foi para que eu fosse alcançado e só você, mas todos. Todos fossem alcançados. Como é que todos vão ser alcançados se a gente se apresenta diante de Deus com orações pequenas, com orações mesquinhas, com orações direcionadas só para nós, só para minha casa, só para minha vida, e a vida do meu irmão, e a vida do próximo, e a vida no meu trabalho. Essas vidas carecem das nossas orações. Quando você começar a ter essa postura, você vai ver Deus tratar na sua vida de forma diferente. Você vai ver Deus agindo de forma diferente. Muitas vezes a minha esposa me questiona, amor, você orou por isso, por aquilo? Amor, me perdoa, são tantas coisas para me orar, mas eu sei que Deus está me guardando. Aí eu peço perdão a ela, eu peço perdão a Deus, porque eu sei que Deus também quer que eu apresente para Ele a minha vida. Ele também quer que eu apresente a minha casa. Mas a minha tranquilidade é tão grande de saber que Ele está cuidando de tudo, porque eu tenho me preocupado com outras coisas. Eu sei que Ele está guardando, eu sei que Ele está cuidando. Mas graças a Deus eu louvo pela vida da minha esposa, que muitas vezes ela me chama a atenção. E aí eu falo, amor, vamos orar agora juntos. Vamos orar, e a gente se ajoelha e começa a orar, começa a apresentar coisas nossas também, porque Deus também quer isso. Deus também quer que você apresente os teus projetos. Deus também quer fazer parte dos teus sonhos, dos teus planos.
Mas Deus ele vai agir muito mais quando você tiver orações diferentes. Orações que andam em conformidade com a sua palavra, em conformidade com a vontade dele. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? Quando você começar a orar dessa maneira, o inferno, ele vai estremecer, você vai abalar, você vai começar a colocar pessoas no céu, você vai começar a saquear o inferno, você vai começar a povoar os céus, porque é para isso que Deus te chama, para você ser um saqueador do inferno, para você entregar vidas a Ele, foi para isso que você foi chamado, meu irmão. Deus te deu autoridade para você pisar em cobras e serpentes, em escorpiões, em tudo, para você, mas não é para você, é para Ele, é para o reino dEle, é para o nome dEle ser glorificado, é para o nome dEle ser exaltado. É com essa postura, meu irmão, e você vai ver o inferno se estremecer, você vai ver o diabo colocando o rabo entre as pernas e sair correndo, porque ele sabe que contra ti ele não vai resistir, contra a igreja dele ele não vai resistir, contra os planos que ele tem tramado contra você, ele não vai conseguir prosperar em nenhum deles. Porque você está blindado com o Espírito Santo, porque suas orações estão em conformidade com a palavra do Senhor, com a vontade dEle. E Ele vai te blindar com o sangue dEle, e você vai ser mais do que vencedor. É para isso que Deus te chama, irmão, para sermos mais do que vencedores. Mas para a gente ter vitória, a gente tem que ter intimidade. Para a gente ter vitória, a gente tem que ter comunhão. Para a gente ter vitória, a gente tem que estar em conformidade com a palavra do Senhor. Se você quer ver o agir de Deus, anda em conformidade com a palavra dele e você vai ver. Amém? Glória a Deus, aleluia. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Amém? Efésios, capítulo 18, capítulo 6, versículo 18. Deus, Ele manda que oremos em espírito, em espírito, em espírito. Não é em carne. Deus quer que a gente ore em espírito, em espírito. Orem no espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Foi onde eu falei, meu irmão. Você tem orado pelo teu irmão, que foi alguém que Deus levantou do teu lado para caminhar junto contigo. Você tem orado pelo seu pastor, você tem orado pela sua igreja, você tem orado por cada ministério da tua igreja. Ore pelos santos, ore pelos justos, para que eles sejam revestidos, para que eles sejam alcançados, para que eles tenham sabedoria, para que eles cresçam, porque aí, meu irmão, você vai crescer junto, você vai ser abençoado junto, você vai ver o agir e o mover de Deus da mesma forma, porque vocês estão juntos no mesmo espírito. As orações estão em conformidade com o que Deus tem para a igreja, com o que Deus tem para a vida dos filhos dele. É no espírito, igreja, que temos que orar. Deus chama você e a mim para orar em espírito e em verdade. Um coração quebrantado, coração entregue, oração rasgado mesmo diante dele. Uma vez um pastor amigo meu, num retiro de jovens, ele fazendo o retiro de jovens e chamou um jovem para orar. Outros jovens já tinham orado e aquele jovem começou a orar a linguagem que ele tinha, da forma que ele sabia falar com Deus. Ele começou a orar. E a oração dele era mais ou menos alguma coisa assim parecida. Senhor, o bicho lá em casa está pegando. O bagulho está muito doido, está sinistro. O pastor disse que ele abriu um olho, fechou o outro. Falou, e agora, Senhor, o que eu faço? Mas aquele jovem começou a rasgar o coração dele diante de Deus, começou a apresentar a vida dele, começou a apresentar as coisas, começou a orar. Ele estava orando do jeito que ele sabia, mas a oração dele estava em conformidade com a palavra do Senhor, porque Deus busca orações que sejam de corações justos, de corações que se rasguem. Ele não quer saber de palavras bonitas, ele quer saber de orações verdadeiras. E aquele jovem foi orando,
E Deus foi trabalhando, as pessoas foram orando, as pessoas foram chorando. E o pastor disse que foi um mover, um agir de Deus, com uma oração que ele orou da forma que ele sabia. A gente não pode julgar. A gente não pode julgar de que forma Deus vai ouvir. Se vão ser orações bonitas, ou se vão ser orações longas, ou orações curtas. Se vão ser orações que a gente vai fazer de joelho ou em pé, no trabalho ou em casa. Não importa, meu irmão. Se você tem orado de coração, Deus vai ouvir, Deus vai receber e Deus vai responder no tempo certo. Porque a tua oração vai estar de acordo com o Espírito, vai ser oração em espírito. Oração em espírito, é isso que Ele busca de nós. Orações que sejam cheias de unção, que sejam cheias do Espírito Santo, que venham de corações que estão rasgados, de corações que estão contritos, de corações que estão de acordo com a vontade dEle. É isso que Ele busca. Nas suas orações e nas minhas orações. E assim, meu irmão, as suas orações vão alcançar os céus. As suas orações vão chegar a Deus e vão subir como oferta agradáveis, vão chegar às narinas do Senhor com um incenso agradável, com aroma que agrada a Ele. Porque essa é a oração que Ele tem buscado, são essas orações que Ele tem buscado. Orações verdadeiras, orações que vêm do Espírito, orações que vêm de dentro do coração, corações que estão quebrantados diante dEle. E assim, meu irmão, você vai ver as suas orações rompendo as nossas orações. Quando a gente começar a clamar de acordo com o Senhor, as nossas orações vão transpassar essas estruturas metálicas de construção, tudo. Nada vai superar, nada vai prender as nossas orações, nada vai reter os lábios dos verdadeiros adoradores. Nada. Porque o Espírito Santo vai conduzir as nossas orações, porque a gente vai estar orando de acordo com o Espírito. Nós não vamos estar preocupados. Ela vai subir igual uma flecha e vai chegar lá no altar do Pai e Ele vai receber, e Ele vai agir, e Ele vai derramar, e Ele vai abençoar, e a gente vai ver o milagre acontecendo. Em terceiro lugar, quero falar com vocês a importância de separar um tempo. É necessário, irmão. Eu sei que a gente ora em todo tempo, eu sei que a gente ora em todo lugar, mas é importante você ter um tempo separado, um tempo especial, um tempo só para Deus. Um tempo onde você vai estar, você e Ele, em intimidade, aonde você vai deixar os seus afazeres, aonde você vai deixar as outras coisas que te roubam a sua atenção, e você vai dizer, esse tempo, Senhor, é para Ti. Nesse tempo eu vou orar, nesse tempo eu vou meditar. E principalmente, o povo de Deus tem que aprender, eu tenho que aprender a escutar Deus. A gente se apresenta, a gente separa um tempo para Ele, metralha